telespectador, muito boa noite. O programa de hoje é sobre a obesidade e como ela afeta a vida da mulher. Para debater esse tema tão importante, convidamos duas especialistas no assunto. Elas são a cirurgiã bariátrica, a doutora Luciana Siqueira, do Programa de Residência e Cirurgia Bariátrica do HC, e Andréa Moutinho, que é terapeuta de TRG e apresentadora do podcast Plenitudecast. Tudo bem? Boa noite, bem? Como vão vocês? Olá, Leão, tudo bem? Boa noite, tudo Um prazer ter vocês aqui conosco. O prazer nosso, é um prazer. Muita curiosidade, né, de conhecê-lo pessoalmente. Já conhecia seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns. Como eu já falei antes, vocês sabem que esse tema é um tema muito importante para a mulher. E vou começar perguntando, Luciana, sabemos que a cirurgia bariátrica é muito importante no combate da obesidade. No entretanto, parece que os convênios e o SUS não estão acompanhando as atualizações do Conselho Federal de Medicina. Por que está acontecendo isso? Isso é uma grande verdade. Esse ano saiu uma regulamentação nova do Conselho Federal de Medicina que amplia o tratamento cirúrgico da obesidade. Antes, ainda existe essa indicação pelo IMC, né? Pacientes que têm um IMC acima de 35, com comorbidades, ou IMC acima de 40, mesmo que não tenha comorbidades, a cirurgia bariátrica está indicada. Mas hoje houve uma ampliação pelo Conselho Federal de Medicina. O grande problema é que as seguradoras de saúde elas ainda não acobertaram essa nova regulamentação que amplia o acesso à cirurgia para pessoas que têm um grau de obesidade menor, mas que têm comorbidades muito mais graves, como a apneia do sono grave, uma pessoa que tem doença do refluxo com indicação de cirurgia. Então, a gente precisa entender que, mesmo assim, incrível como a gente tem uma pandemia, porque a obesidade é uma doença considerada uma pandemia que afeta milhões de brasileiras e brasileiros. E gente no mundo todo, né? Gente no mundo todo. E a gente precisa entender que o tratamento precisa ser ampliado para todo mundo. E quais são essas ampliações? Que normas são essas que foram emitidas pelo CFM, né? É muito importante a gente poder compartilhar esse tipo de informação. Por quê? Pacientes que têm obesidade grau 1, antes se indicava apenas um tratamento medicamentoso ou outra ferramenta que não fosse a cirurgia. Hoje, um paciente que tem obesidade grau 1 é um diabético tipo 2, tem uma doença renal em decorrência do diabetes, ou seja, uma complicação renal que o próprio diabetes pode causar. Tem alguma doença cardiovascular mais grave, uma apneia do sono grave. É um doente que tem uma doença do refluxo, que tem um tratamento cirúrgico. Então, essas indicações podem beneficiar uma pessoa com obesidade grau 1 através da ferramenta cirúrgica. Ô André, tem alguma coisa mais a acrescentar? Não, a gente vai, no decorrer aqui, falar um pouquinho, né, da questão emocional da obesidade. Que a gente Mas sabe a respeito dessa regulamentação, tem alguma coisa no ângulo da sua especialidade que possa acrescentar nisso? Não a respeito disso especificamente. Uma coisa interessante, Leão, é que antes se precisava... o paciente tinha que ter pelo menos 2 anos de tratamento clínico. E isso, do ponto de vista de saúde mental, torna o paciente muito frustrado, desgastado. Meu Deus, eu tenho que esperar 2 anos de tratamento para poder ser indicada a minha cirurgia. Então, isso gera ansiedade, gera depressão, um aumento da expectativa, que termina chegando o nosso paciente no ambulatório com um quadro de estado de saúde mental, com necessidade, inclusive, em alguns casos, de acompanhamento psiquiátrico. E pode até aumentar o peso mesmo. Sim, né? isso contribui no aumento ainda. Ô André, na sua experiência assim como terapeuta, você percebe a conexão entre a saúde física, emocional e espiritual da mulher quando a gente fala em obesidade? Totalmente. Assim, são coisas que não dão para separar, né? Saúde é corpo, alma e espírito. Eu também sou teóloga e eu também trago um pouco daquele livro de sabedoria milenar que é a Bíblia, né? Ele fala que a gente, já lá na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo fala que a gente é corpo, alma e espírito, e realmente não dá para separar, eles estão intrinsecamente ali juntinhos. E o interessante é que, como enfermeira, eu observo e vim observando na minha prática clínica também, que só a parte física não conseguia dar conta de tudo, né? Porque ela é multifatorial. Sim. Aí, de fato. Então, é complexa, né, a obesidade.
E aí eu fui observando e fui buscando outras formas e entender outros caminhos. E foi quando eu encontrei a terapia de reprocessamento generativo, né? E aprendi então, manejar, trabalhar com essa ferramenta. E é muito interessante que eu entendi, assim, que a obesidade não é só sobre o que comer, mas é sobre por que comer, né? Então, esse porquê, aí foi que eu fui me debruçar mais em cima, né, disso. E chegou na TRG. E o que Eu é a cheguei na TRG? TRG. Explica aí bem direitinho Então, aqui pra gente o que é isso. é uma terapia de reprocessamento generativo. O criador da TRG é, inclusive, daqui de Recife, né? Eu fiz o curso com ele, Jair Soares, o nome dele. E é bem interessante porque a gente vai reprocessando as dores da pessoa, né? Aquela pessoa vai trazendo suas dores e a gente vai processando e reprocessando. Então, assim, como a dor é muito subjetiva, você começa ali com uma dor que a pessoa atribui uma nota 10, você reprocessa até que aquela dor chegue à nota 0. Então, por que isso? Porque, assim, os nossos medos, os nossos traumas... Mas essa dor que você fala é uma dor do espírito, né? É uma dor da alma, uma né? dor da alma. Os nossos medos, os traumas, ficam tudo ali no cérebro reptiliano, né? No inconsciente. Então, para cá, para o consciente, aquilo que a gente tem consciência, que a gente vê, enxerga, sabe, é só a ponta do iceberg. Então, tudo mais está ali no inconsciente. Então, quando a gente começa a reprocessar, e por que está no inconsciente? Por que não está no consciente? Porque é tão doloroso que o cérebro, para nos proteger, manda lá para o inconsciente. Vou lhe dar um exemplo. Eu fui abusada aos 9 anos de idade pelo meu avô. Aquilo apagou da minha memória. Eu vim me lembrar, eu tinha 21 anos, porque estava lá no inconsciente. Era uma dor tão grande, que eu não sabia lidar com ela. Às vezes, até na adolescência, acontece casos de automutilação. As pessoas que querem trocar a dor do espírito pela dor do corpo. Né? Aí faz uma mutilação para poder ser socorrida. Uma dor, sei lá, amputa um dedo, faz uma queimadura de cigarro, porque aquilo ali vai trocar aquela dor, a do espírito, que ela não tem como resolver, por uma dor física, entendeu? Assim como aquela mulher que muitas vezes é abusada lá na pré-adolescência, adolescência, sei lá, e escutou ali que era um corpinho bonitinho, não sei o que, começa a comer muito. A punição. Para se punir. Começa a se punir. Se autopunir, para também tirar as formas, né? Para não ficar atraente. Né? Então, a gente precisa descobrir, então, onde está esse gatilho, né? Que está levando essa pessoa a comer tanto, a comer tanto. Às vezes, uma pessoa que tem uma responsabilidade. Sabe aquela pessoa daquele perfil planejador, aquele perfil que toma as dores de todo mundo? Então, se ela toma as dores de todo mundo, ela precisa estar muito forte. Ela precisa comer muito. Ela precisa crescer para ela conseguir carregar aquela dor. Ser forte para aquilo. Ser forte para carregar aquela dor. Então, são essas questões. Às vezes, eu trabalho também com o bebê, ali com a mãe, na puericultura, acompanho o bebezinho, e eu já oriento aquela mãe, porque a mãe às vezes chega, mas aí ele está comendo demais, está comendo muito. Mas por quê? Não porque ele chora, digo, mas e esse choro é de fome? Às vezes esse choro, ele tá ali... Ela quer se aliviar do choro, né? Tá xixi, tá ali, tá sujinho, tá cocô, tá xixi, não sei o quê. Ou é um choro de que quer um afeto, quer um colo. Então, a mãe tome comida. Então, o que é que ele aprende desde bebezinho? E quando ele tem um incômodo, ele vai se refugiar na comida. Então, todas essas questões a gente trabalha lá no para poder equilibrar. Para poder equilibrar. Telespectador, agora vamos para um breve intervalo, mas logo mais voltaremos com o nosso programa Medicina Estética, trazendo as doutoras Luciana e Andréa. O Roberto passou por aqui já? Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida você tem?
Sabe quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você tá tardezinha, já vai embora para casa, tá aqui para noite. Porque ele saiu aqui. Sai hoje ainda, viu? Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vai pegar você na maca para ir pro bloco segundo. Lá a gente vai fazer sua cirurgia. Ok? Tudo bem, Lani? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Lani, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com o recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? A gente já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas Sim. outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Qualquer pessoa que queira também fazer essa mesma cirurgia dela, ou então alguma cirurgia dentro da cirurgia plástica, pode me procurar aqui por esse telefone aqui abaixo. Voltamos com as nossas entrevistadas, a doutora Luciana e Andréa, e vamos logo perguntando aqui, doutora Luciana, sobre também que ocorrem atualizações e realizações das técnicas, e tem 3 técnicas bariátricas. Você pode explicar sucintamente aqui para o nosso telespectador quais são essas técnicas? Sim, Leão, isso foi tão bom ampliar também essas ferramentas cirúrgicas, porque são 3 técnicas que apresentam um potencial metabólico importantíssimo. Então, pacientes que têm uma superobesidade, que são diabéticos mais graves, essas cirurgias, elas trazem esse potencial de controlar melhor a morbidade metabólica. É umas siglas bem feiosas aí, SADS, OAGB e interposição ileal, que, resumindo, elas promovem um desvio intestinal associado a uma redução do tamanho do estômago e que vai trazer um potencial metabólico maior, principalmente para aqueles pacientes que têm uma obesidade mais grave e que têm doenças metabólicas como a resistência insulínica, o diabetes tipo 2 com necessidade de uso de insulinoterapia. Então, são cirurgias
de são cirurgias metabólicas, potencial metabólico. Claro, cada técnica vai ter a sua indicação individualizada. Após passar pela equipe multidisciplinar, isso é muito importante. Passar pela equipe multidisciplinar, avaliação da cirurgia, da endocrinologista, nutricionista, psicologia. Por quê? Se é um paciente que não tem um estado de saúde mental considerado entendido daquela técnica que pode trazer algumas repercussões do ponto de vista intestinal, alguns sintomas digestivos, pode ser que tenha a frustração. Então, uma avaliação da equipe multidisciplinar de forma individualizada, personalizada, vai dizer qual é o perfil da cirurgia que se encaixa melhor para aquela paciente. Alguma coisa a acrescentar, André? Não, isso parte muito técnica. Mas eu digo assim, sempre, sabe, Leão, que há fatores impeditivos, por exemplo, para a cirurgia bariátrica, né? Há alguma coisa que contraindica a cirurgia bariátrica? Eu digo, um dos fatores que faz você postergar a cirurgia ou até você, naquele momento, você contraindicar é aquela pessoa que não entende o que é a cirurgia, o que os efeitos daquela cirurgia pode trazer. Uma pessoa que, do ponto de vista emocional, não está bem compensado, não está preparado, não faz acompanhamento com a equipe. Então, a conversa, o acolhimento, a escuta é fundamental. O paciente saber pelo que ele vai passar. Exatamente. Porque é uma jornada, né? Daí a importância dessa equipe multi, né? Sim, claro. Porque, na verdade, não é a cirurgia protagonista. O protagonista é o paciente. É o paciente. Ele é o protagonista da sua história. A cirurgia é a ferramenta que vai proporcionar aquele controle. Se você tem um estado de saúde mental que não está compensado, como é que você vai entender aquela mudança toda que acontece na anatomia do seu trato digestivo? Como é que você vai passar a não se alimentar melhor? Então, é muito importante ter esse entendimento. E por isso, muitas vezes, eles voltam a ganhar peso depois, né, de algum tempo da cirurgia. O chamado reganho. André, quando a mulher lida com a obesidade, qual é o impacto na sua vida pessoal, especialmente a conjugal? Assim, a intimidade com o parceiro. Sim. Então, e quando o parceiro é obeso também. É um impacto muito grande, né? Porque você imagina, a questão da autoestima é muito importante para todo o relacionamento, não só o relacionamento conjugal. Mas se ela não está bem consigo mesma, se a autoestima dela está muito baixa, então, como ela vai se relacionar bem com os outros? É um princípio bíblico também, né? Jesus disse, ele resumiu toda a Bíblia no Antigo Testamento. Ele diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, eu não tenho como amar o próximo. Então, como ela vai estar bem num relacionamento conjugal? Ela pode ali se sentir, ela pode ter medo de uma rejeição, de não se sentir atraente, né? De vergonha também, ela pode sentir vergonha. Muitas só querem ter a relação com a luz apagada, né? No escuro, porque tem vergonha. Então, tudo isso, lógico, vai acarretar problema nos relacionamentos, de um modo geral, e mais ainda com a obesidade. Com obesidade e com o parceiro, né? Sim. Eu digo que a obesidade é uma doença muito cruel, porque ela é do cunho social, ou a pessoa se sente excluída, ou ela se exclui. A gordofobia pode muitas vezes começar dentro de casa, sabe? O parceiro ou a parceira começa, teu corpo não tá legal, vem a questão da gordofobia aí. Então, isso impacta nas relações sociais, nas relações dentro de casa. Eu digo, inclusive, que a libido feminina, ela não está só relacionada à questão só corporal, mas tem outras questões. Às vezes a mulher está pressionada, ela está cansada, tem outras coisas para ela dar conta e isso vai impactar na sua relação dentro família, né? Às vezes se torna do casamento. Mais importante os filhos do que o marido. E né? são muitas coisas para ela dar conta. A mulher tem que dar conta de muitas coisas, né? São muitas cobranças, inclusive a dessa de estar com o corpinho impecável, né? Exato. Porque aquela que está acima do peso, ela é vista muitas vezes como uma mulher que tem preguiça, né? Que não tem não se cuida, domínio né? próprio, que não se cuida. E pode ser que esse parceiro também não tenha uma compreensão muito boa disso. Pode ser que ele também entenda dessa forma. Então, são muitas coisas envolvidas aí. Luciana, soube que a idade mínima exigida para a cirurgia bariátrica também mudou, né? Sim, sim. Você concorda com essa medida? Eu concordo, porque hoje
houve um aumento muito grande da obesidade na infância e na adolescência. Claro que, na grande maioria das vezes, o desespero é dos pais. A criança, o adolescente ainda... Não vou falar da criança, mas o adolescente não tem aquela maturidade diante da responsabilidade que a cirurgia exige. É necessário um acompanhamento psicológico, em algumas situações psiquiátricas, muito adequado para aquele adolescente entender. Até pouco tempo atrás, a regulamentação era pacientes com idade maior ou superior a 16 anos, claro que com o consentimento dos seus responsáveis, tem que passar por uma junta médica, que inclui pediatra também. Hoje, essa faixa etária mudou para adolescentes com idade superior ou igual a 14 anos, mas que tem o IMC de 40, uma obesidade grau 3. Não deixa também de passar pela avaliação da equipe multidisciplinar, inclusive de pediatra. Ô, Luciana, e também a norma que caiu foi o tratamento clínico de 2 anos, né? Isso era realmente necessário? Não, é muito frustrante, porque às vezes isso dá a impressão de que a cirurgia bariátrica é o último recurso, quando pode ser a primeira indicação de um tratamento. A gente precisa desmistificar a ferramenta cirúrgica como algo que vai impactar de forma negativa da vida do paciente. Pode trazer repercussões graves se esse paciente não faz o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, se esse paciente não segue de forma adequada um pós-operatório com uma mudança no estilo de vida, aí pode trazer repercussões. Por isso daí a importância do estado de saúde mental adequado. Super concordo, porque a ferramenta cirúrgica pode ser a primeira indicação de um tratamento de controle da obesidade. Ô André, nas famílias onde a mãe enfrenta a obesidade, como esse problema deixa de ser transmitido para seus filhos? Às vezes é transmitido de uma maneira errada, a mãe fica pressionando. Menina, você está vendo, você vai ficar aleijado, você vai não sei o quê. Como é que deve ser esse tratamento? Ele dê uma orientação correta, profissional. É importante observar o seguinte, as crianças aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem, né? Então, elas aprendem muito mais com o exemplo, o comportamento dos pais do que o que os pais dizem. Aquele velho ditado que diz, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, aquilo ali não existe, né? Na verdade, a gente aprende com o que a gente vê, com o comportamento. Então, essa mãe que tem esse problema, essa dificuldade, primeiro ela precisa cuidar dela de fato, para que ela possa ensinar os filhos a importância desse cuidado, do cuidado da saúde, porque às vezes tem aquela mãe que fica fazendo aquelas dietas, né, as mais loucas possíveis e que falam super mal de si mesma, do seu corpo, né, vive falando. Então, ela está transmitindo isso para os seus filhos. Mas hoje a sociedade tem exigido um padrão de beleza, mais com academia, com essa coisa. Sim. Como é que você vê isso aí no contexto geral? Então, aí é mais uma cobrança para essa mulher, né? Essa mulher que ela já tem jornada dupla, tripla, nem sei qual mais aí, de tanta coisa. Essa busca do corpo ideal, ela vai lá para a internet, vai olhar ali tudo com Photoshop, tudo editado, né? Então, tá tudo perfeitinho ali, mas aí ela fica na comparação. E aí esse é o grande problema, a comparação. Essa mulher, ela precisa aprender a enxergar a beleza dela, não só essa beleza física, porque a beleza é a história da gente tem valor, esses são os nossos valores, os nossos princípios, a nossa essência, o que a gente tem de bonito, de belo. E aí eu não estou aqui romantizando a obesidade. Sim. A obesidade é uma doença e, como tal, precisa ser tratada. Mas eu estou dizendo que a gente é muito mais do que o excesso de peso. A gente é muito mais que isso. Ô André, eu soube também que você tem um podcast no YouTube. Conta aí pra gente e convida as pessoas para assistir. Sim. Então, é o Plenitudecast, gente. Plenitudecast fala de saúde e bem-estar, né? No corpo, alma e espírito. Então, a gente grava toda quinta-feira, a partir aí das 15h30, mais ou menos, no canal da Play Hits TV. E no nosso Instagram você vê os cortes, você vê as principais, né, partes lá do podcast. É o @podcast_plenitudecast. Estão todos convidados. E você também, Léo. Convidado para ir um dia lá. Obrigado pelas suas ordens. Olha aí, marcar. Estamos, então, chegando aqui ao fim da nossa conversa. Aliás, muito esclarecedora. E quero pedir as considerações finais de vocês. Quer que tenha alguma coisa a acrescentar?
Sim, Deixa ela falar primeiro. Não, eu acho muito importante a gente entender a obesidade como uma doença crônica, uma doença que não tem cura, mas ela não é uma sentença. Você, mulher, não é obrigada a conviver com a doença obesidade. Busque apoio, rede de apoio, busque tratamento específico, busque um tratamento especializado que possa lhe ajudar a ter mais qualidade de vida, aumento da sua expectativa de vida. E a gente está aqui à disposição para lhe ajudar também compartilhando informação de boa qualidade. Deixa o seu contato aí para o nosso espectador. Na página do Instagram, o @doutora Luciqueira, lá tem muita informação de qualidade que vocês podem acompanhar. Por favor, André. Então, mulheres, quero convidar vocês a se conhecerem melhor. Né? Então, eu acho que é de fundamental importância o autoconhecimento. E a terapia é uma das ferramentas, mas existem muitas outras, tem livros, tem imersões, inclusive eu faço algumas. E você pode, então, também me seguir lá no @souandreamoutinho, Andréa sem o i. Lá eu trago muitas informações também que podem te ajudar a melhorar, se conhecer melhor, melhorar essa autoestima. Autoestima é vida. Vocês, muito obrigado. E Nós que vocês, agradecemos. telespectadores, espero ter agradado a vocês com esse conteúdo tão interessante. E conte conosco. Daqui a pouco voltaremos com outro bloco do programa Medicina Estética. Até lá. Tchau. Oi, eu sou a doutora Juliana Fontan e nessa série de vídeos eu vou contar para você como cuidar da sua pele. Hoje vamos falar tudo o que você precisa saber sobre toxina botulínica, então fica comigo até o final. Você sabia que a toxina botulínica é o procedimento estético mais realizado no Brasil e no mundo? É um procedimento seguro, eficaz, com rápido início de ação e com inúmeros benefícios. Uma dúvida frequente é como age a toxina botulínica. A toxina botulínica age inibindo a contração muscular. Com isso, ela vai amenizar aquelas rugas formadas pelo movimento repetitivo do músculo, como ruga do bravo, rugas da testa, ruguinhas de pezinho de galinha. Além disso, gente, você sabia que a toxina botulínica ela também é usada para tratar algumas doenças, como rosácea, espasmos musculares, enxaqueca e também uma doença muito comum de ser tratada com a toxina botulínica é a hiperidrose, que é o excesso de suor que pode acontecer nas axilas, nas mãos e nos pés. Outra dúvida frequente é a partir de que idade é possível iniciar o tratamento com toxina botulínica. Não existe uma idade específica, mas comumente costumamos a prevenção dos pacientes a partir de 25 anos, quando já começa a mostrar aquelas ruguinhas de movimentação muscular. Nesse caso, chamamos de toxina preventiva, porque a gente vai tratar aquela atividade muscular para evitar que a ruga se torne fixa. Agora eu vou responder a pergunta de uma internauta. Doutora, quanto tempo dura o Botox? Excelente pergunta. A toxina botulínica costuma durar de 4 a 6 meses. Se a toxina vai durar um pouco menos, 4 meses, ou um pouco mais, 6 meses, depende de alguns fatores, da dose aplicada, da atividade muscular de cada paciente. Então, aqueles pacientes que gesticulam muito, faz muita atividade muscular, a toxina tende a durar um pouco menos. De atividades físicas. Então, atividades físicas de alto impacto faz com que a toxina dure um pouco menos também. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Para saber mais sobre tudo que falamos aqui, acompanhe meu perfil do Instagram, @JulianaFontanDermato. Semanalmente estarei aqui trazendo mais dicas de dermatologia para você. Até lá!